2 de abril em Ugine, Zimbábue. O missionário que mudou minha vida. Frequentando a Universidade Cultural para mim. Meu nome é Eugene Francis e eu fui o primeiro estudante biracial no campus universitário no final dos anos 70. Eu tinha uma grande afro, eu ouvia música rock e minha personalidade combinava com minha aparência. Apesar da minha aparência, a Igreja Adventista do Sétimo Dia viu algo em mim e me ofereceu uma bolsa de estudos em Soluzi. No final dos anos 70 me ofereceu uma bolsa de estudos na Soluzi, uma bolsa educacional, instituição educacional nas profundezas do mato no atual Zimbábue, selva no atual Zimbábue. O plano era ficar por um ano e depois se transferir para a Universidade de Heidelberg na África do Sul. Universidade de Heidelberg na África do Sul. Entretanto, após o primeiro ano, decidi ficar. Eu era um estudante médio em teologia. O assunto que eu achei mais difícil grego, e devo admitir que a nota mais alta que eu obtive foi de 70. Muitos semestres eu obtive 70 ou 60 até o último semestre que eu estava lutando para passar. O professor grego, Léo Raunil, era um missionário muito amigável, mas também era muito rigoroso. Missionário amigável, mas ele também era muito rigoroso com as notas. O professor Raunil tornou-se meu amigo desde que cheguei à universidade, em 1978. Ele me ensinou a jogar xadrez e nós passamos horas jogando em sua casa, horas brincando em sua casa. Embora ele fosse da Finlândia, ele havia servido como missionário entre os nativos dos Estados Unidos e como professor universitário na África do Sul antes de se mudar para o Zimbábue. Em uma idade em que a maioria das pessoas estaria aposentada, se aposentaria. Ele compartilhou comigo muitas experiências missionárias comigo e eu fiquei impressionado que ele escolheu para trabalhar em seus últimos anos na Soluzi, Universidade Soluzi. Quando fiz meu exame final em grego, eu sabia que tinha reprovado, eu sabia que havia falhado. Eu entreguei ao professor Raunil, olhou nos olhos e disse: "Prof, eu falhei novamente e está tudo bem", disse ele com um sorriso. Durante os dias seguintes, eu estava estressado e decepcionado porque eu sabia que não poderia me formar sem graduar-se sem passar pelo grego. Eu realmente queria me formar porque, entre outras coisas, eu queria me casar. A perspectiva de passar 6 meses repetindo o grego foi uma tortura. Uma semana após o exame, o professor Raunil me chamou em seu escritório. "Estou observando você por 4 anos", disse ele. "Eu vi sua mudança, de um menino rebelde a um jovem trabalhador que ama o Senhor. Eu até notei que você não ouve mais rock, mas música cristã. Como você mudou e como essa mudança o aproximou de Cristo, mais próximo de Cristo." Eu fiquei surpreso. Ninguém mais parecia ter notado estas mudanças. "Você tem lutado com os outros assuntos e os passou", disse o professor Raunil. "Eu sei o quanto isso significa para você se formar e que você fez o melhor para passar no exame grego, mesmo que você não o fez. Apesar disso, quero lhe dar meu graça. Eu sei que Deus tem um plano para você, por isso, por graça, vou passar o assunto para que você possa se formar." Depois destas palavras, ele rezou para que Deus para guiar meu futuro. Quando voltei para o dormitório, ajoelhei-me e agradeci ao Senhor. Encontrei o meu noivo e disse: "Pela graça de Deus, eu vou me formar." Sou profundamente grato ao professor Raunil. Ele tinha a capacidade de ver além do presente e visualizar meu futuro possível. Ele viu meu potencial. O Senhor me ajudou a trabalhar para 18 anos como diretor do Ministério da Juventude da Igreja Adventista do Sétimo Dia do Zimbábue. Depois atuei como diretor de juventude da divisão da África do Sul, Oceano Índico, e ocupou outros cargos de liderança. Eu também obtive o doutorado em liderança. Agradeço ao Senhor por me ajudar a entender o que é graça e o valor que ela tem para alguém que não o merece, mas que precisa disso. O exemplo do professor Raunil ensinou-me a pôr em prática a graça com outros. Mesmo quando estamos afundados no pecado, nosso Deus vê nosso potencial, e não nos abandona.
Qualquer que seja nossa condição nos abandona, qualquer que seja nossa condição atual. Ele vê que podemos nos tornar, e como Deus nos vê, nós também devemos ver como Deus nos vê, devemos ver os outros ver outros. Além de sua realidade atual, devemos ver seu potencial. Parte da oferta do 13º sábado de 2015 foi enviado à Universidade Soluzzi para a ampliação do refeitório a partir de 500 para 1.000 assentos. Obrigado por suas ofertas de missão, que permitem às instituições educacionais adventistas, como a Universidade Soluzzi, preparar outras para o futuro. Universidade Soluzzi para preparar outros para proclamar o breve retorno de Jesus ao redor do mundo de Jesus.